Saudações a todos. Essa é uma apresentação de um artigo técnico desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto, cujo foco está dentro do conteúdo da disciplina Métodos de Estatística Multivariada, cuja professora e orientadora responsável é a professora doutora Tatiana Santos. O título do meu trabalho é Proposição Metodológica para Análise Multivariável de Ensaios de Campo em Barragem de Rejeitos. Eu sou o Guilherme de Freitas e esse paper está sendo apresentado no âmbito do PPGEM da UFOP. Inicialmente, no meu trabalho, serão encontradas algumas palavras-chave, cujo as principais eu elenco nesse slide, começando pela mineração, pelas barragens de rejeito, ensaios de campo, investigação geotécnica, tópicos de estatística multivariada, parâmetros de resistência e ângulo de atrito dos materiais. Introduzindo o meu estudo, uma barragem de rejeito está apresentada esquematicamente nesta figura do lado esquerdo, onde a gente encontra um barramento, um depósito de rejeitos sólidos, a água do reservatório e um pit, uma cava, um open pit no próximo, para instalações de processamento, linha de descarga, a polpa dos rejeitos e o maciço em si. Na figura da direita, são apresentados os três principais tipos de métodos construtivos de barragens de rejeito de mineração. Introduzindo o meu trabalho, a investigação geotécnica de obras de engenharia constitui uma das ferramentas empregadas para a identificação, detecção e caracterização de materiais e eventuais comportamentos que constituem os materiais geológicos e antrópicos em superfície e em profundidade. Os parâmetros de resistência dos materiais, por sua vez, eles podem ser obtidos em função de correlações, através da mensuração de parâmetros físicos, que são mensurados, por exemplo, em ensaios de campo. O mesmo parâmetro físico, por exemplo, o ângulo de atrito interno dos materiais, ele pode ser obtido por diferentes métodos, o que será abordado neste estudo, 2 métodos distintos. O objetivo do estudo é desenvolver uma metodologia, propor uma metodologia para o entendimento de comportamento de uma barragem de rejeitos de mineração, face às suas características dos tipos de solo, através da previsão de correlações dos parâmetros de resistência obtidos em campo e via investigações geotécnicas. No âmbito das investigações geotécnicas, foram adquiridos dados de resistência à penetração do ensaio SPT, cujo número adimensional é o NSPT. Também foram utilizados dados advindos de resistência de forma, atrito lateral e poropressão, através dos ensaios in situ denominados CPT-1. E foram investigados, nos diferentes pontos de ensaio que estão representados na figura imediatamente abaixo, litotipos arenosos, e do tipo solos antrópicos, rejeitos, e solos naturais da fundação, não necessariamente argilosos, não necessariamente arenosos, e sim poder ter alguma variação de textura entre a areia e a argila e as diferentes variações passando por siltes, enfim, diferentes combinações dessas diferentes classes granulométricas. Essa é uma vista Google Earth da barragem de interesse, uma barragem de rejeito que está localizada no quadrilátero ferrífero, aqui em Minas Gerais. Os pontos na cor, as bolinhas na cor verde são os ensaios SPT que foram executados no barramento, e os triângulos em vermelho são os ensaios CPTUs que foram executados também na estrutura. Falando um pouco da tecnologia da investigação geotécnica e da sua aplicabilidade nas barragens de rejeito, anteriormente à abordagem dessas técnicas, é importante a gente entender os métodos construtivos, que podem ser importantes sobre o ponto de vista do comportamento da estrutura. Então, na figura da direita, a gente tem todos os 3 principais métodos agrupados, sendo que nos próximos slides, a partir desses, nós vamos abordar esses 3 principais métodos, começando pelo depósito de rejeito a montante, que está sinalizado aqui no quadrado, no polígono aqui em vermelho.
Então, o método de alteamento a montante, ele, por descrição, ele se inicia a partir de um dique inicial, que pode ser argiloso ou drenante, que é a parte inferior aqui do desenho superior, ou essa parte inferior aqui do desenho imediatamente abaixo. Os alteamentos, né, o acréscimo de altura e de espessura do barramento, ele é desenvolvido da crista para dentro do reservatório. Então, a partir do dique de partida, os sucessivos alteamentos são feitos em direção ao reservatório de rejeitos. E as considerações que a gente pode fazer a respeito dessa metodologia é que ela é uma metodologia mais barata, sob o ponto de vista da operação, construção e também licenciamento, né? Porque, na realidade, eu não vou ter necessidade de nenhum licenciamento ambiental aqui dentro desse reservatório de rejeito, porque ele já está ocupado. Porém, ele é um método mais inseguro sob o ponto de vista geotécnico, da estabilidade da estrutura. O próximo tipo é o tipo de alteamento ajusante, né? Cuja a figura esquemática está representada no centro da figura de cima e detalhado aqui na figura inferior. Então, como que funciona, né? A partir do dique inicial, que é esse dique na cor marrom, que também pode ser argiloso ou drenante, são desenvolvidos no sentido da crista para o terreno natural, que está representado aqui na patinha laranjado, os sucessivos alteamentos. Então, a estrutura ganha espessura no sentido de ocupar uma maior área virgem, né, uma área da fundação que está posterior, né, no sentido do fluxo da lagoa de decantação e do depósito de registro. Esse método ele é mais caro, sob o ponto de vista da operação, construção e principalmente licenciamento, né, porque para cada alteamento desse, você tem que licenciar ambientalmente uma nova área, porém ele é um método mais seguro, né? Ele traz mais segurança, né? Aumenta aí a capacidade do reservatório de conter rejeitos de uma forma mais segura sob o ponto de vista da performance geotécnica. O terceiro e último método, na realidade, é mais uma concepção, né, do que é um método propriamente em si aplicado, né, ele não é tão comum assim, mas existe. Ele é o alteamento pela linha de centro. E o desenvolvimento a partir do dique inicial é feito no sentido do eixo da crista do dique inicial em direção ao terreno natural virgem, dos sucessivos alteamentos. Então, ele é um método intermediário, sob o ponto de vista da operação, construção, licenciamento e segurança. Então, ele é mais seguro do que o método de montante, mas ele é mais inseguro do que o método de jusante. Sobre os ensaios de campo, foram utilizadas duas tecnologias, né? Primeiramente, nós utilizamos a tecnologia, a metodologia, né? Também pode ser dita assim, da sondagem à percussão, e essa sondagem à percussão foi desenvolvida com equipamentos hidráulicos, né? Então, os ensaios foram feitos, na realidade, os ensaios de penetração padrão SPT foram desenvolvidos com artifícios de sondas mecanizadas, como o exemplo das duas figuras aqui do lado esquerdo. E essa metodologia, ela permite reconhecer de forma direta o perfil do terreno, solo, por exemplo, né? Através da coleta de amostras deformadas, que são tragas para a superfície, e o parâmetro de resistência do solo à penetração do golpe do martelo, que no caso é o NSPT, né? Então, é o número de resistência adimensional. Essa metodologia possui algumas limitações, né? Essa sondagem pode ser manual, com o uso de aparato convencional ou com artifício de sondas hidráulicas e martelo automatizado, que é o caso do nosso estudo. Os dados de resistência variam substancialmente por conta do método, seja ele manual ou automático, né? Aliás, o método manual ele vai ter uma variabilidade maior dos dados, considerando o mesmo litotipo, por exemplo, o mesmo ponto de sondagem, dependendo do dia que isso foi feito, da equipe de sondagem, se a equipe de sondagem está trabalhando na parte da manhã ou na parte da tarde, são fatores que impactam no valor do SPT manual. Porém, o SPT automático ele tem uma constância maior, mas ambos os dados, tanto de SPT obtidos, tanto manual quanto automático, eles têm também uma variabilidade em relação à profundidade do ensaio. A outra metodologia de ensaio in situ que nós utilizamos foi o CPTU, né, cujo aparato de campo está representado nas duas figuras aqui abaixo, são dois equipamentos diferentes.
O princípio do ensaio é reconhecer de forma indireta, né, o perfil do terreno, então eu não tenho acesso direto ao solo, como acontece no SPT, através da cravação de um cone com sensores e parâmetros que obtém, né, parâmetros de resistência do solo no ensaio. Então, é um ensaio mais moderno, em termos de aquisição de dados, só que você não tem acesso direto ao material que você está investigando. Na sua concepção, a sondagem é feita com aparato hidráulico, são esses dois modelos de equipamentos aqui, existem outros, né, equipamentos no mercado, responsáveis pela cravação do cone. Os dados do ensaio são obtidos automaticamente, de forma contínua, então, diferentemente do CPTU, que ele é discreto, né, os dados são pontuais. Aqui no Brasil, são limitados, por norma, a cada 1 metro. No CPTU, você tem informação em contínuo, numa velocidade constante, cuja a norma internacional diz que é 2 centímetros por segundo, né, que é a velocidade de cravação do cone. E esses dados são armazenados digitalmente, podendo ser observados em tempo real. Então, esses gráficos aqui são observados em tempo real, à medida que o ensaio está acontecendo no campo. Então, comparativamente ao CPTU, ao SPTU, tem a desvantagem de você no CPTU não ter acesso direto à amostra, porém ele tem uma vasta magnitude de outras vantagens, né? Você obtém 3 parâmetros diferentes em tempo real, você consegue ver a variação desses parâmetros e não há uma interação humana direta na obtenção desses parâmetros, né? Não precisa anotar eles de forma manual, eles são todos armazenados de forma digital, né? Então, são aí vantagens e desvantagens desses métodos. Em relação ao trabalho de estatística multivariada, né, a técnica multivariada que nós escolhemos foi a técnica da componente principal, né? Então, falando um pouco da técnica da estatística multivariada, né, os métodos multivariados, ferramentas estatísticas multivariadas, estuda o comportamento de 3 ou mais variáveis simultâneas, né? Então, sempre que a gente tiver mais de 3 ou mais variáveis, aí é preciso aplicar um método multivariado. E dentro do pacote de métodos de interdependência, a técnica de análise de componentes principais procura determinar o menor conjunto de variáveis que resume o sistema original. Então, eu tenho um sistema original no meu estudo com 9 variáveis e eu vou propor estudar ele com um número menor de variáveis, né? E ver como que é o agrupamento o comportamento dessas variáveis aí, independentemente uma das outras. Falando um pouco do contexto, né, da proposta aí de análise multivariável dos dados de sondagens, ensaios de campo que eu estou avaliando, a seleção das variáveis, nós escolhemos 9 variáveis, né, começando pela litologia, que é a única variável qualitativa do nosso banco de dados. Todas as outras variáveis são numéricas, então a gente tem a cota, que vai variar em metros, o NSPT, que é um número adimensional. As 3 próximas, resistência de ponta, ângulo de atrito lateral e poro-pressão, são grandezas escalares, né? Todas elas são unidades de pressão. O ângulo de atrito obtido pelo SPT e obtido pelo CPTU, o SPT vai depender do resultado do NSPT, e ele vai ser em graus, o resultado do ângulo de atrito, e do CPTU depende da resistência de ponta, e é um valor também em graus. E a última variável é o ponto amostral, né? Então, a gente tem 93 pontos amostrais no banco de dados multivariado. Com essas 8 variáveis, a 9ª variável seria o ponto amostral. A variável litologia, nós fizemos a codificação dessa forma, né? Então, a gente tem a litologia rejeito foi codificada no banco de dados como sendo A1, a solo saprolítico de quartzito, o saprolito de quartzito foi codificado como A6, né? E as demais estão aí no interior da tabela. Então, a litologia foi a única variável que nós tivemos que codificá-la. Os resultados iniciais do nosso trabalho o trabalho foi desenvolvido no R, né? Como sugestão da própria orientadora, né? Da professora. E num primeiro momento foi feito os histogramas da variação do NSPT, dos ângulos de atrito, né, obtidos pelo NSPT, e dos ângulos de atrito obtidos pelo ensaio CPTU. Então,
já é possível observar, e a gente aborda isso no trabalho, no texto, né? Uma distribuição distinta entre essas duas grandezas, né? O CPTU ele tem uma distribuição, o ângulo de atrito obtido pelo CPTU próxima da distribuição normal, enquanto do ângulo de atrito pelo NSPT não tem uma distribuição tão homogênea assim. Utilizamos a ferramenta Boxplot, né, para ter uma ideia no primeiro momento de como estava a distribuição dessas variáveis. No Boxplot de cima é possível perceber que eles têm uma escala um pouco distinta, que é interessante fazer uma normatização dessa escala, que é feito no Boxplot inferior. E também percebemos alguns outliers, né? Na figura posterior, aqui no slide posterior, nós separamos os outliers de interesse, segregamos eles, né? Então, o NSPT tem um conjunto de outliers, logo, a seguir, os parâmetros do CPTU também apresentaram alguns outliers, e aqui na direita é um gráfico scatterplot, já da matriz de covariância do desenvolvimento da estatística inicial no R. Os resultados, então, a gente aplicou o script para poder analisar o banco com a técnica multivariada das componentes principais. Anteriormente à aplicação daquela técnica, da técnica proposta, né? Nós fizemos o teste de Bartlett e Kaiser para identificar com quantas componentes principais nós vamos conseguir observar de forma correta, né, mais representativa do nosso banco de dados. Então, das 8 variáveis que tínhamos, né, das 8 componentes principais que foram geradas, o resultado do teste de Kaiser nos trouxe que é possível trabalharmos com 3 componentes principais, que vão representar mais de 80% da variabilidade do nosso banco de dados, né? E no gráfico da direita, a gente tem os scores, né, em relação às 2 componentes principais, a componente 1 e a componente 2, e a distribuição desses valores, né, os pontos amostrais, né, quais são mais controlados por uma ou por outra componente principal. O resultado final do trabalho, né, o último produto a nível de estatística multivariada foi a construção do gráfico plot com a componente 1 contra a componente 2. E desse gráfico que foram obtidas as principais conclusões do estudo, né? Então, uma primeira conclusão muito razoável de se perceber é que o que ocorre? A resistência de ponta varia proporcionalmente ao incremento do ângulo de atrito do material obtido pelo CPTU. Essa era uma informação que era esperada de ser obtida desse trabalho, de ser confirmada. Uma outra constatação é que o ângulo de atrito do SPT possui uma relação direta e dependente com o NSPT, né, e com o incremento da cota. Então, a profundidade do ensaio também interfere no valor do ângulo de atrito do SPT. E a conclusão, a outra constatação que tivemos, que que foi uma surpresa, né, é que o ângulo de atrito obtido pelo CPTU, ele não tem uma relação direta com o ângulo com a cota do ensaio. Particularmente foi uma surpresa, eu esperava obter uma relação próxima, que com o aumento da cota, o ângulo de atrito obtido pelo CPTU fosse impactado pela sobrecarga do pacote de material que estava acima do ponto de ensaio. Só que o cone não se mostrou sensível à variação de cota, com base à luz do banco de dados avaliado. Bom, sobre as considerações finais, né, do nosso trabalho, esse estudo abordou o estudo de dados de campo obtidos a partir de ensaios geotécnicos in situ, né, no âmbito de uma barragem de regiões de mineração, sendo utilizados dados de NSPT e CPTU obtidos ao longo de 4 pontos de sondagem. Então, dentro de todos aqueles pontos que a gente mostrou naquela figura, nós escolhemos apenas 4, nós trabalhamos com todos aqueles pontos.
Os dados foram avaliados através de técnica de estatística básica e de estatística multivariada de componentes principais, e a avaliação dos resultados obtidos pela técnica multivariada escolhida demonstrou correlações esperadas e outras diferentes da expectativa, conforme concluído adiante. O valor do ângulo de atrito material é majorado com o incremento do valor da resistência de ponta no ensaio CPTU. Essa era uma variação esperada. Porém, a variação da cota não resultou numa relação direta com o incremento da resistência de ponta e do ângulo de atrito, o que se esperaria ser diferente deste comportamento. O valor do ângulo de atrito do material é majorado com o incremento do valor do NSPT e com o incremento da cota do ensaio, ou seja, com o aumento da profundidade, essa relação era uma relação esperada. E a correlação entre os valores de ângulo de atrito obtido por um ensaio e outro ensaio não é uma correlação linear. Então, se a gente observar o gráfico biplot, o ângulo de atrito obtido pelo CPTU está numa extremidade mais ditada pela componente principal 2, enquanto o ângulo de atrito obtido pelo SPT está numa outra extremidade mais controlada pela componente principal 1. Então, apesar de não serem inversamente proporcionais, então ela é uma relação que não é linear, mas ela também não é inversamente proporcional. Mas isso deve ser ainda melhor avaliado como objeto de estudos complementares. Bom, esse era o trabalho proposto para a apresentação da disciplina. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, e me coloco à disposição para qualquer tipo de esclarecimento ou consideração.